E a cruz, nessa noite, tem uma mensagem para nós. A mensagem não é minha, a mensagem é da cruz. Uma mensagem que nunca deveríamos perder de vista, como cristãos, como aqueles que almejam viver tudo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Tudo. Pois a cruz falou, pois a cruz gemeu, pois a cruz expressou a mais profunda realidade que a terra já viu. A cruz foi o cenário, a cruz foi o altar, onde foi crucificado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cruz, aonde Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Há muito tempo fizemos um congresso, estão lembrados do congresso da cruz? Lembra? Fizemos ele aqui em Cuité. E eu me lembro de quantos cristãos ficaram assustados. Quantos cristãos ficaram até mesmo apavorados a ponto de criar ideias. Olha, eles são adoradores da cruz. Olha, eles usam a cruz. E ficaram assustados ao verem a cruz. Mas a cruz, não porque é uma madeira, não porque é um símbolo, mas porque ela fala, porque ela é viva, porque temos que carregá-la, não no pescoço como um pingente, mas quem carrega, não tem nada contra isso. Não numa pulseira, mas quem a carrega em um símbolo da pulseira, não está fazendo mal algum. Desde que carregue no seu coração. Desde que carregue no seu viver. E nós temos um chamado para ter uma intimidade com a cruz. Uma companheira que deveria ser sempre fiel e presente. Mas uma companheira que depende ser carregada. Diferente do Espírito Santo, que mais Ele nos carrega, mais Ele nos levanta. A cruz precisa ser levantada, a cruz precisa ser carregada, a cruz precisa ser colocada nos ombros. E esta noite é noite de relembrarmos, como realizamos no memorial da ceia do Senhor. Temos que lembrarmos que existe uma cruz para carregarmos. Há 7 falas, 7 mensagens que essa cruz quer nos entregar. E deixe simplesmente ela trazer à memória o papel cristão, o perfil de um cristão, onde tudo que Jesus ensinou, Ele em toda a sua vida praticou, mas a cruz pregou a mensagem do ápice, a mensagem triunfante, a mensagem que selou, que concluiu, que foi o desfecho da obra de Cristo na terra. Por isso, todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A primeira palavra, a primeira mensagem da cruz é uma palavra de perdão. Em Lucas 23, versículo 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Naquele momento em que Jesus estava na cruz, aquele que nos ensinou a amar os nossos inimigos, a amá-los, a perdoá-los, estava nesse momento, mais uma vez, praticando e nos mostrando
até o último segundo do seu viver na terra, o quanto devemos nos submeter aos mandamentos. Ele nos deu um novo mandamento. Ele nos deu um novo e mais profundo ensinamento, respaldado em sua própria vida, porque ele disse: eu sou a verdade. Ele deu vida à cruz, ele deu sentido à cruz, ele deu um novo significado àquele madeiro, que antes era maldição, passou a ser bênção, passou a ser uma mensagem de vida. A cruz nunca falou como falou neste dia. Perdoem, perdoem. O Senhor iniciou o seu ministério orando, e ele terminou orando. Em uma das suas maiores orações, mais conhecidas universalmente, conhecida como a oração do Pai Nosso, tão repetida, tão conhecida, mas tão vazia de prática em nosso viver. Quando diz: perdoa nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E ao concluir a oração do Pai Nosso, Jesus diz: aquele que não perdoar, o Pai também não o perdoará. Jesus, quando clamou, quando deu voz à cruz, naquele cenário de dor, naquele cenário de humilhação, e ele disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava se referindo apenas a uma ignorância intelectual. Não. A ênfase não está no eles não sabem. A ênfase está: eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão assassinando o Criador dos céus e da terra. Eles não sabem que antes de me assassinarem, já estão derrotados, porque eu vou ressuscitar. Perdoa-lhes, porque os meus amigos fugiram. Eles não entendem que tudo que eu ensinei vai se cumprir, porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando ele clama: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, ele revela a cegueira que o pecado promove na humanidade. Pois o príncipe desse século cegou o entendimento para que não creiam que Jesus é o Filho de Deus. E ainda hoje, essa cegueira permanece, mas a igreja anuncia a verdade. A igreja proclama, pagando o preço, sofrendo, e se tiver que morrer, morrendo, dizendo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é uma isenção de responsabilidade, não é tirando a culpabilidade de uma pessoa diante dos céus, não. É mostrando que diante da sua situação de condenação e de trevas tão profunda, a sua única solução, seu único caminho é o perdão que vem de Deus. Porque em todos os momentos, enquanto Jesus andou nesta terra, Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, perdoados estão os seus pecados, perdoados estão os seus pecados. Quando questionado sobre a sua autoridade de perdoar, ele disse: para que saibam que o Filho de Deus tem poder, para que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levanta e anda. Mas aqui, ele não diz: perdoados estão os seus pecados, mas: Pai, perdoa-lhes, porque neste momento, a condição de Jesus não era
não era agora. Ele não deixou nunca de ser Deus. Ele não deixou em nenhum momento de ter os seus atributos celestiais, em nenhum momento. Mas neste momento, ele revelava a sua natureza humana. Ele revelava a dor. Ele revelava o pecado que estava em mim e em você, nele. Ele revelava novas maldições. Neste momento ele carregava sobre si todas as nossas dores e maldições. Toda a nossa condenação ele levava sobre si. Por isso ele clamava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz continua pregando, a cruz continua anunciando. E ela diz, ela nos traz também uma palavra de salvação. Quando nós vemos em Lucas, capítulo 23, o versículo 42 ao 43. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele traz para as nossas vidas uma manifestação da sua glória e do seu poder. E eu preciso ressaltar algo para a vida dos irmãos, para tirarmos uma superficialidade do nosso viver, para tirarmos uma forma de baratearmos a graça de Deus, de andarmos descomprometidos com o estilo de vida. Sabe por quê? Porque nós, ao observarmos o cenário da crucificação, e ao ver o ladrão que ali estava, ao lado de Jesus, levantar, fazer um apelo a Jesus, ser atendido por Jesus, nós culturalmente, tradicionalmente, carregamos um conhecimento popular de que, quando chegar no fim da vida, eu dou um brado, Jesus me salva, estou salvo. Perdão, Jesus, Senhor me recebe aí no céu, estou salvo. Só que nós olhamos com tanto medo para a mensagem que a cruz tem para nós. Nós olhamos com tanto medo do peso da glória que ela nos revela. Nós temos tanto pânico da cruz, que não deixamos ela nos falar a verdade que aconteceu naquela tarde. A verdade do evangelho quando é cumprida. Nós achamos que aquele ladrão era mais ladrão do que todos os outros ladrões, que aquele homem era mais pecador do que qualquer um outro homem. Se Deus aceitou aquele homem ladrão, vai me aceitar. Já começa o erro por aí. Se é aquele ladrão, o Senhor já no mesmo dia colocou ele nos céus, vai me aceitar também. Não é assim. Nós somos tão ladrões quanto aquele ladrão. Nós somos tão assassinos como qualquer um outro assassino. Nós somos tão pecadores como qualquer um outro pecador. Pedro diz que para os salvos é difícil na caminhada permanecer na salvação, quanto mais para os ímpios. Mas a gente olha para aquele ladrão e diz: a coisa mais fácil do mundo é estar morrendo e dizer: Jesus me salva. Só que quando você deixar a cruz falar com você, quando você deixar ela te explicar, você der uma oportunidade para a mensagem da cruz, você vai ver que não é bem assim. Vamos começar por algo que diz contexto de vida. No momento mais improvável de se manifestar fé, no momento mais improvável de reconhecer alguma coisa, no momento mais improvável de levantar a mão para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, alguém o fez.
No momento mais improvável de se inspirar para ter fé, alguém o fez. Você acha que aquele ladrão ouviu de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, simplesmente porque aquele ladrão era muito bonzinho? Porque aquele ladrão tinha um estilo de vida que agradava a Deus? Você acha que aquele homem ouviu as palavras que saiu da boca de Jesus? Porque foi um acidente de percurso, como todos ali estavam sofrendo, ele sofria com Jesus também, então ali estavam compartilhando o mesmo sofrimento, e por isso ele ouviu. Jesus se compadeceu por uma identificação. Irmãos, estamos enganados se assim pensarmos. Os amigos de Jesus o abandonaram, o deixaram. A multidão, em opinião macro, anunciava: crucifique-o, ele é culpado. Queremos Barrabás, crucifique Jesus. Aquele homem não tinha motivo nenhum nas circunstâncias para crer em Jesus. Quem é que crê em alguém que está fazendo um desfile de derrota, um desfile de vexame, apanhando, sendo surrado, sendo confrontado? Salva-te a ti mesmo. Diante de um cenário de vexame, de humilhação, alguém levanta uma voz de fé, no momento improvável, e por que não dizer impossível para a natureza humana ter fé. Se com tantos milagres, se com tanto triunfo, se com tanta majestade, Jesus veio realizando obras tão gloriosas, e ainda assim, muitos o rejeitaram, culminando na crucificação. Como aquele homem foi atendido por Jesus? Muito, ao contrário que muitos pensam, não é apenas uma palavra: Jesus me recebe aí no teu céu. Jesus tem misericórdia de mim, por medo da morte, por temor do que está acontecendo, pelo terror que a circunstância da morte promove, do sofrimento, da agonia. Eu quero te dizer nesta noite, ouça-me bem, não é por medo do inferno, não é por medo da morte que você entra nos céus. Entenda isso, não é por medo da morte, não é por medo do inferno que você entra nos céus. A primeira coisa que eu quero destacar, este texto não é meu, mas é um texto que vai trazer para a gente uma compreensão muito profunda, e eu não poderia deixar de citá-lo. Primeiro, ele expressa sua crença em uma vida futura, onde a retribuição seria dada por um Deus justo e que vinga o pecado. Aquele ladrão reconheceu a eternidade, reconheceu que existia um futuro com Deus, porque ele disse: tu nem ainda temes a Deus. O ladrão que estava falando para o outro, ele passa uma severa reprimenda em seu companheiro quando diz: como ousa você ter a temeridade de insultar a esse homem inocente? Lembre-se de que brevemente você terá de aparecer diante de Deus e encarar um tribunal infinitamente mais solene do que aquele que o sentenciou para ser crucificado. Deus é para ser temido, portanto fique quieto. A primeira coisa que aquele ladrão fez quando estava ali no seu leito de morte, ele reconheceu a existência da eternidade. Ele reconheceu um futuro com Deus. Segundo, como tenho visto, ele viu sua própria pecaminosidade. Ele reconheceu que era pecador. Critério inegociável para a salvação. Se você não se reconhecer como pecador necessitado da graça de Deus, é impossível ser gerado a obra de salvação. Porque o arrependimento, ele é fundamental para o novo nascimento, ainda que seja instantâneo no leito da morte. Tu não estás na mesma condenação,
e nós na mesma, com justiça, disse o ladrão, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Lucas 23, 40, 41, o ladrão disse. Ele reconheceu que era pecaminoso, que estava na cruz porque eles mereciam. Ele reconheceu que era um transgressor, ele viu que o pecado merecia punição, que a condenação era justa, ele admitiu que a morte era o que ele merecia. Isso foi algo que seu companheiro não confessou nem reconheceu. Aquele homem conseguiu enxergar que Jesus, ele não tinha pecado, que Jesus não merecia. Ele olhou, ele não conhecia Jesus, ele não era discípulo de Jesus e ele não andava com Jesus, porque ele era sim um ladrão, ele vivia um estilo de vida completamente diferente do que Jesus estava pregando. Mas quando ele olhou para os olhos de Jesus, ele enxergou a inocência de Jesus. Ele enxergou que aquele homem nunca fez o que toda a multidão gritava, o que toda multidão ansiava, a condenação ele não merecia. Em contrapartida, ele diz: nós merecemos, nós erramos, nós estamos aqui porque nós praticamos o mal. Terceiro, ele testemunhou da impecabilidade de Cristo. Ele disse: este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. E aqui podemos observar que Deus se deu ao trabalho de preservar o caráter imaculado de seu filho. Isso é especialmente visto perto do fim. Judas foi levado a dizer: traí sangue inocente. Pilatos testificou: nenhum crime acho nele. A esposa dele disse: não entres na questão deste justo. E agora que ele pendia na cruz, Deus abre os olhos desse assaltante para ver a perfeição do seu filho amado. Olha que coisa linda. O que muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, não fazem uma vida inteira. No momento da crucificação, aquele homem expressou em fé critérios fundamentais para um salvo. Critérios fundamentais do reconhecimento da fé em Cristo. Ele reconheceu a impecabilidade de Cristo. Ele não tem mal nele, ele não tem pecado nele. Isso é algo tremendo. Eu vejo brincadeiras de cristãos. Eu vejo cristãos, por onde eu passei, eu vejo crentes de dentro de igreja brincarem, por exemplo, dizendo: até Jesus bebeu um vinhozinho, até Jesus transformou água em vinho, querendo respaldar o alcoolismo, a pecaminosidade, transferindo para Jesus pecaminosidade. Aí querem entender por que Jesus declarou uma palavra tão sublime para aquele ladrão? Não foi de qualquer jeito, algo estava acontecendo. Quarto, ele não apenas testemunhou da humanidade impecável de Cristo, mas também confessou a sua divindade. Senhor, lembra-te de mim, disse. Maravilhosa palavra essa. O Salvador pregado ao madeiro, o objeto da aversão dos judeus, o alvo de zombaria da população ordinária. Esse ladrão ouvira o insolente desafio do sacerdote: só és filho de Deus, desce, és filho de Deus, desce da cruz. E resposta alguma fora dada, mas movido por fé e não por vista, reconhece e confessa a deidade do sofredor que estava ao centro. Aquele ladrão reconheceu que Jesus era o Cristo, reconheceu que ele era Deus. Senhor, lembra-te de mim. Ele reconheceu a majestade. Irmãos, entenda, reconhecer a majestade de Cristo quando ele fazia o morto ressuscitar, era uma coisa. Reconhecer a majestade de Cristo quando ele fazia o surdo ver o cego enxergar, era uma coisa. Enxergar a majestade de alguém que está com uma coroa de espinhos na cabeça.
reconhecer a majestade de alguém que está sangrando, passando por dentro dos olhos, enxergar a majestade de alguém que mal podia falar, com os pulmões comprimidos na cruz. É uma outra realidade que só alguém com uma fé inspirada dos céus, vinda dos céus, para revelar coisas tão poderosas, para fazer a cruz falar, para fazer a cruz deixar a mensagem mais poderosa que um cristão poderia ouvir. Quinto, ele creu na condição de Salvador do Senhor Jesus. Tinha ouvido a oração de Cristo por seus inimigos: Pai, perdoa-lhes. E aquele cujo coração o Senhor tinha aberto, essa curta frase tornou-se um sermão de salvação. Seu próprio clamor: Senhor, lembra-te de mim, trazia dentro de si seu escopo: Senhor, salva-me. Ou seja, quando ele ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, aquele homem foi movido por Deus, foi movido pela revelação do Espírito Santo, pela inspiração dos céus, a falar: Senhor, salva-me também. Porque quem é o ser humano normal que numa cruz ia pedir pelo perdão de alguém, que sendo assassinado da pior forma possível, ia pedir o perdão de alguém? Só alguém que não é deste mundo, só alguém que com certeza tinha o coração do próprio Deus. Sexto, ele demonstrou sua fé no reinado de Cristo. Quando entrares no teu reino, isso também foi uma palavra maravilhosa. As circunstâncias externas todas pareciam desmentir seu reinado. Em vez de estar sentado num trono, ele estava pendurado numa cruz. Em vez de estar usando um diadema real, sua fronte estava rodeada de espinhos. Em vez de estar acompanhado por um séquito de servos, ele estava contado com os transgressores. Isso significa que aquele homem conseguiu enxergar um reino de justiça e o reinado naquele que não aparentava nada além de um servo sofredor. Mas em Isaías 53, havia 700 anos atrás, a profecia sobre Cristo: ele foi achado entre os transgressores, aquele que é justo, aquele que vive. E assim o Senhor, a cruz nos trouxe uma palavra de salvação. A cruz também nos traz uma palavra de afeição. João 19, 25, 26 diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Essa é uma grande demonstração do Senhor Jesus. Ainda que você esteja cumprindo um chamado espiritual, ainda que você viva pelo parâmetro espiritual, nós não podemos esquecer que existem responsabilidades sociais, responsabilidades neste mundo, e quanto mais comprometidos em espírito, mais revelamos para o mundo uma excelente vida que testemunha o padrão dos céus. Jesus aqui libera essa palavra sobre Maria, sua mãe, falando: eis aí o teu filho. Porque as escrituras entendem um estudo teológico mais aprofundado. Apesar de não haver uma citação clara, mas indícios bem convincentes, que José já havia falecido e que Maria estava viúva. As viúvas eram cuidadas pelos seus filhos, e os filhos tinham a responsabilidade de alimentá-las, de sustentá-las em todos os requisitos financeiros. Por isso Jesus está dizendo: eis aí o teu filho. Ou seja, ele agora é responsável por você. Ele agora tem que cuidar do teu coração. Ele tem que te dar
conforto, Ele tem que te dar o alimento, Ele está aí para apertar a tua mão, para te abraçar, para não te deixar sozinha, porque o momento de Jesus era chegado, de ser assunto aos céus. A outra palavra que a cruz nos deixa é uma palavra de angústia. Mateus 27:46 diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Todo aquele que é cristão experimentará em etapas da sua caminhada uma total sensação da ausência de Deus, como se os céus estivessem de bronze, como se Deus não estivesse perto de você. É uma etapa da provação da nossa fé, para permanecermos crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele disse: estarei convosco em todos os momentos da sua vida. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Se você um momento duvidou, se você está duvidando por causa da tua dor, por causa dos problemas, você precisa arrepender-se e reconhecer que Deus, Ele está presente. A agonia tão profunda, a agonia da total silêncio dos céus, porque Jesus estava naquela hora carregando o peso de toda a humanidade, a maldição, as trevas de toda a humanidade, era tão pesada, que ele se sentiu abandonado, mas que quando você observa a cruz falando, você vê que não foi um ato de incredulidade ou de duvidar quem era seu pai, era apenas um clamor de alguém que gemia profundamente. Era alguém que gemeu a ausência e a solidão mais tenebrosa, para que eu e você nunca precisemos viver isso. Ele experimentou a solidão mais assustadora, aterrorizadora, para que eu e você pudéssemos ter a consolação e a presença do Espírito nos confortando em todo o tempo, ainda que seja só você, no escuro mais tenebroso. Isso nunca vai se comparar ao que Jesus passou na cruz, e por isso Ele te diz: eu estou contigo, eu não te deixo órfão, eu não te desamparo. A outra palavra que a cruz tem para nós é uma palavra de sofrimento. Em João 19:28 diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos necessidades, nós temos carências, limitações, mas em todas as nossas limitações, o poder de Deus é aperfeiçoado, amém? Em nossa fraqueza, o seu poder é aperfeiçoado. Jesus ali mostrou a necessidade, não apenas que ele teve na circunstância, mas ele comunicou a necessidade de todo o seu povo, a qual ele não fechou os olhos quando a multidão tinha fome, dando-lhes peixe, dando-lhes pão. Hoje o Senhor não está fechando os olhos para você. O Senhor, Ele proverá, mas Ele diz: tem bom ânimo, suporta. Paulo suportou fome, mas também viu a abundância, amém? Se tiver que passar fome por Jesus, irmãos, passaremos, mas Ele vai trazer um pão, Ele vai trazer água, Ele não vai deixar. Ele pode não trazer, como eu digo sempre falei na comunidade, Ele pode não trazer o x-tudo que você quer, mas o pão sequinho Ele vai trazer. E se você for aquele que está alinhado com Deus, você vai louvar ao santo nome dEle. A outra palavra que a cruz nos comunica é uma palavra de vitória.
João 19:30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra consumado no grego é tetelestai. Essa palavra, ela traz o entendimento de um documento selado, um documento de um acordo onde ele foi concluído. E ali o Senhor, Ele consumou a obra. Ali o Senhor nos levou a um patamar de glória, de reino, de poder que todo o inferno jamais conheceu. Ali Satanás perdeu o controle e Jesus assumiu o poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, mas principalmente sobre nossas vidas, que pertence a Ele, aleluia. E a última palavra, a sétima palavra que a cruz nos comunica, é uma palavra de contentamento. Lucas 23:46 diz: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia desde o momento do seu nascimento ao ser presenteado com mirra. Aquele presente era uma comunicação profética, que aquele que nasceu, nasceu para morrer pelos pecadores. Aquele que nasceu, nasceu para libertar o povo de Deus da escravidão, do pecado. Ele se entregou porque ele sabia que o seu espírito voltaria para o Pai. Ele sabia em quem ele cria, em quem ele confiava. Ele disse: todo o poder me foi dado. Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida não, mas eu a dou. Porque se eu quisesse, se o meu reino fosse desse mundo, se a minha vida fosse para reinar neste mundo, eu daria apenas uma ordem aos meus exércitos. Eles viriam e guerreariam ao meu favor. Porque os céus sempre estará à disposição daqueles que estão à disposição dos céus. Os céus sempre lutará por aqueles que lutam pelas coisas dos céus. Os céus se movimentará em direção àqueles que se movimentam em direção dos céus. Porque somos filhos, porque somos herdeiros. O amor com contentamento, como diz Tiago, é o amor que sabe viver em toda e qualquer circunstância. Por isso somos mais que vencedores. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome e ainda assim glorificar o meu Deus. Eu posso passar frio e estar desamparado por todos e ainda assim glorificar. Eu posso estar em abundância, eu posso estar honrado em uma circunstância de abundância e ainda assim glorificar o meu Deus. Eu posso estar com a saúde intacta, mas também posso estar com meu corpo morrendo, mas o espírito sendo renovado todos os dias. Isso é a mensagem da cruz: morte, vida, vida e morte. Sentem-se com a cruz e ouçam. Nesta Páscoa, nesse dia de Páscoa, no Pesach de Deus, a passagem da libertação, a primeira celebração, a libertação do Egito. Mas hoje a nossa celebração não é de um Egito. A nossa celebração não é de um reino opressor de Faraó. Ah, não. A nossa celebração é de um reino de condenação, dominado por Satanás.
A nossa libertação é do império da morte, aonde a chave está na mão do nosso Deus, porque Ele desceu lá para dizer: ó, eu venci, eu ressuscitei, e aqueles que creem também ressuscitarão. Aqueles que sofrerem comigo, como eu venci, vencerão. Nossa fé não é em vão, nosso trabalho não é em vão no Senhor. Por isso, sede firmes e abundantes na obra do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Pague o preço sim, mas pague com qualidade, pague com cabeça erguida. Você não vai precisar se defender, que quem nos defende é o nosso advogado. Você não vai precisar gritar, porque quem vai bradar é o Espírito de Deus. Apenas permaneça no caminho estreito, não se divide nem para a direita nem para a esquerda, não busque nenhum atalho. Permaneça, vocês estão no caminho certo, rumo ao alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquemos de pé, irmãos.